Hoje nós falaremos sobre comunicação e inteligência artificial. Como nós vimos ali já em outros vídeos, a inteligência artificial existe desde a década de 50, na criação do computador, depois décadas seguintes, a revolução dos computadores, processamento de dados em grande volume, mas a revolução mesmo acontece a partir do ChatGPT, ou pelo menos do fenômeno do ChatGPT, que evidencia outras inteligências artificiais também que já estavam em desenvolvimento. Por quê? Porque ali a IA começa a se comunicar com os seres humanos. Ou seja, não preciso mais de uma linguagem de programação. Agora, eu me aproximo do ser humano, eu IA, utilizando uma linguagem natural, ou seja, da forma como eles se comunicam no seu dia a dia. E eu, ser humano, não preciso mais dominar grandes linguagens de programação. Consigo simplesmente digitar palavras, até nem precisam ser exatamente tão bem organizadas, mas a máquina consegue processar e entender o que eu estou falando e devolver para mim coisas que eu peço para ela de forma bastante mastigadinha. Então essa é a grande revolução, é a comunicação fluida entre máquina e seres humanos. Mas e o que é comunicação? O que é comunicar? Talvez a gente entenda a comunicação de forma mais trivial. É pensar em grandes meios de comunicação, pensar ali na televisão, pensar ali na internet, pensar ali em um grande artista que está ali falando com o seu público. Tudo isso, de fato, é comunicação, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o que é comunicação? Qual é a definição de comunicação? A origem da palavra comunicação vem do latim comunicare. Comunicare tem a ver mais com o sentido de comungar. Era utilizado, inclusive, ali na Idade Média, com a ideia justamente de, por exemplo, aquilo que as pessoas faziam numa missa católica, quando o padre entregava para os seus fiéis a hóstia. Qual é a ideia desse ato? Qual é a ideia desse rito? A ideia ali é que se estamos juntos ali numa determinada igreja, sendo eu branco, sendo eu preto, seja eu alto, seja eu baixo, seja eu mulher, seja eu homem, seja eu rico, seja eu pobre, seja eu diferente como for, naquele momento eu tenho algo em comum com aqueles que estão em comunhão comigo, com aqueles que estão comungando o corpo de Cristo. Veja, isso não é uma aula de catequese, isso é uma aula de comunicação. Comunicar tem a ver com pessoas diferentes tornando algo comum. Tornar comum para pessoas diferentes. Essa é a definição da comunicação. Tornar comum para pessoas diferentes. Se há seres viventes envolvidos ali numa troca de sentidos, signos, significados, símbolos, e vai fazendo sentido entre eles, ali há comunicação. Por exemplo, um político num palanque, ele falando ali para várias pessoas, a comunicação ali, sim, ali há comunicação. E se tiver, por exemplo, num show de um grande músico, de um grande artista brasileiro, tem comunicação ali? Sim, ali tem comunicação, está fazendo sentido, está fazendo troca, há comunicação ali. Se eu estiver numa reunião de negócios, de apertar a mão de alguém, há uma troca ali de sentido, de significado, dependendo da intensidade do meu aperto de mão. Eu estou comunicando algo. Quando, por exemplo, eu só abraço uma pessoa calada, um casal de namorados, ele está ali só abraçado, não fala nada, mas ali estão trocando alguma coisa. Há comunicação? Sim, ali há comunicação. Se a gente pensar nas grandes mudanças climáticas que estão acontecendo no nosso planeta, há comunicação da natureza com a gente? Ela está querendo dizer algo quando há, por exemplo, derretimento das regiões polares, chuvas intensas fora de época, quando tudo isso vai acontecendo de forma bastante avassaladora. Podemos dizer que a natureza está se comunicando com a gente, ela está nos dizendo algo, mesmo que ela não tenha mandado um fax, não tenha escrito, não tenha documentado tudo isso, há comunicação da natureza ali com a gente? Eu arrisco dizer que sim. Há seres vivos ali, trazendo sentido e significado, mesmo que às vezes não seja intencional. Um animal, quando você tem ali o seu pet, ele vem, te abraça, quando você chega em casa, ele quer dizer algo, mas ele nem sabe dizer. Mas ele está se expressando, ele está trazendo sentido e significado naquela relação ali entre seres vivos. Ali há comunicação. A teorização da comunicação acontece em décadas atrás, chamada de comunicação linear, que é a teoria de Shannon Weaver. São dois autores ali. Eles vão dizer que tem sempre um emissor que quer enviar alguma mensagem para um receptor. E às vezes ele vai fazer isso de forma bastante direta, por exemplo, como a fala. Nesse caso, a fala
ela se torna o meio. O meio como eu vou levar aquela mensagem para aquela pessoa ali, para aquele receptor. Então é o emissário utilizando um meio para enviar uma mensagem para o seu receptor. Esse é um desenho de comunicação linear. É claro que ao passar dos anos isso foi ficando cada vez mais complexo. Primeiro porque esse meio começou a deixar de ser simplesmente a minha fala, passou a ser desenho em cavernas, passou a ser outras formas de expressão de comunicação em massa, como por exemplo o papel escrito, depois ali a televisão, o cinema, a internet. Então uma grande revolução comunicacional que a gente foi vivendo ao longo do tempo. Então a gente passou a ter um meio cada vez mais complexo. Não é só eu falar, eu preciso falar para que um meio divulgue isso, essa mensagem que eu gostaria para os meus receptores. E cada vez querendo atingir mais e mais pessoas. Então, essa comunicação começou a ficar cada vez mais complexa. Hoje, com a internet e principalmente com o fenômeno que a gente foi vendo da inteligência artificial generativa, ou seja, a capacidade dela de gerar conteúdos, né, gerar uma comunicação de linguagem natural, como, por exemplo, vamos pegar aqui o mais popular de todos, o ChatGPT, a gente então hoje consegue emitir uma mensagem utilizando um meio. Então, para eu emitir essa mensagem, eu uso um meio. Eu uso uma inteligência artificial, eu uso uma máquina. Eu sou o emissor, utilizo uma máquina para poder gerar uma mensagem para chegar no meu receptor. Mas veja, como é que essa mensagem vai chegar lá no meu receptor? Ela vai passar muitas vezes pelas plataformas digitais, vai passar por um post no Instagram, vai passar por um post no LinkedIn, um texto que eu vou escrever num blog para chegar no meu potencial receptor, vai passar por um vídeo que eu vou postar no YouTube, vai passar por algum meio que tem códigos próprios para que ele finalmente chegue no meu receptor. Então veja, eu tenho o emissário, tenho a mensagem, e eu tenho também os meus receptores aqui. Entre o emissor e a mensagem, eu posso hoje me utilizar da inteligência artificial, da máquina, para emitir a minha mensagem. E essa mensagem, ela vai passar antes por um filtro dos meios de comunicação, que hoje são as plataformas digitais, né, em grande parte, a forma como a gente se comunica hoje está muito na internet ali. E eu preciso pensar que componentes o meu conteúdo precisa ter para que nessa plataforma ele alcance o máximo de pessoas que eu gostaria que ele alcançasse, o máximo de receptores que eu gostaria que essa mensagem chegasse. Então tá ficando cada vez mais complexo esse jogo. Tá mais fácil em partes, porque a gente pode otimizar tudo isso utilizando a inteligência artificial, por exemplo. Mas a inteligência artificial na emissão desse conteúdo e a inteligência artificial também na recepção desse conteúdo. Esse tipo de inteligência artificial a gente chama de algoritmo. E sobre isso a gente vai falar em uma outra conversa. Mas a inteligência artificial, ela está muito presente hoje na nossa comunicação entre seres humanos. Desde o momento em que eu imito, gerando prompts nas máquinas de IA, e também quando eu quero que essa mensagem chegue em grande parte para um grande número de pessoas passando pelas plataformas. Eu preciso pensar em alguns componentes que essa mensagem tem que ter para chegar naquela plataforma e alcançar várias pessoas. Então o jogo está ficando complexo. A gente precisa, no dia de hoje, para se comunicar, entender como funcionam as ferramentas e os algoritmos das plataformas digitais. E sobre isso a gente vai continuar falando por aqui em outros vídeos.